Quero saudar os meus irmãos, minhas irmãs, com a graça bendita de Jesus. Amém? Você que acompanha este culto pela internet, receba o abraço da igreja e o desejo de que nesta manhã o Senhor fale também com você. Antes de partilhar da palavra, deixe-me dizer duas coisas. Primeiro, que hoje à noite nós teremos uma programação mais que especial, porque os nossos filhos, essas crianças que estão aprendendo do Senhor, vão apresentar a sua cantata. E é muito, muito lindo, né? Então, geralmente, os pais vêm e trazem outros convidados, e assim deve ser. Porque é uma grande oportunidade de se proclamar a verdade do Evangelho. Vai ser a mesma coisa na ocasião em que o coral for apresentar a cantata. Tem pessoas que, infelizmente, só vêm à igreja, só vai a uma igreja numa ocasião assim, ou numa cantata de Natal, ou na passagem de Ano Novo, alguma coisa extraordinária. Perdem a oportunidade do que vocês estão partilhando nessa manhã, de tanta alegria, de tanta riqueza, tanta coisa espiritualmente admirável, não é? Mas é sempre uma oportunidade para se proclamar o Evangelho. Então, convide alguém, ligue para alguém da sua relação de amizade. Convide, traga, se possível, a pessoa disser, tá, eu vou me aprontar, eu vou ver. Ligue dizendo que vai passar e pegar a pessoa, ou que, sei lá, combine alguma coisa, mas traga alguém para ser você um instrumento de evangelização para alguém. E depois, você já viu a liturgia, ela está bem enxuta, porque vai terminar cedo e logo depois nós vamos descer para o salão social para um momento também muito, muito bonito. É o lançamento de um livreto da nossa irmã Roseli, que ficou muito bonito, e é uma mensagem que me encantou, por ser verdadeira. É uma fonte de evangelização, porque é um testemunho de alguém que experimentou um milagre verdadeiro, e isso impacta as pessoas. Inclusive, além de você comprar o livro, que é uma questão de edificação própria, uma forma de abençoar também a pessoa, de honrar o autor, também é uma fonte de evangelização, porque você pode dar de presente a alguém, um incrédulo, ler aquela história e entender o que o Senhor fez, é um grito do Espírito Santo. Então, venha também preparado para isso, abençoe a nossa irmã Roseli. O livro é muito barato, mas não é pelo valor, é pela essência, pela natureza. Então, se prepare também para hoje à noite. E outra coisa que quero falar é sobre o bazar, que a oficina Glória Sacramento trabalha o ano inteiro, que é um braço da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. E trabalha o ano inteiro com grande responsabilidade, entusiasmo. Elas vêm para cá toda quarta-feira e tem uma oficina aqui com as máquinas. Elas trabalham preparando enxovais, peças de roupa, utensílios diversos, com tanto afinco. E são peças, de fato, muito bonitas. Eu tenho um olho crítico. Poderiam ser vendidas muito caros em algumas lojas aí dos shoppings da cidade, mas esse trabalho é feito para a obra social. E no final do ano é sempre feito um bazar, e as peças são vendidas, e a renda é destinada às congregações também, a obras sociais, é para glorificar o Senhor. Então, ontem foi realizado o bazar, veio muita gente, mas sempre sobra muita coisa ainda muito bonita. Então, depois do culto, da escola dominical, não vai embora sem passar aqui embaixo, dar uma olhada, valorizar, perceber o trabalho precioso
que essas irmãs fazem sob o comando de Dona Amélia. Eu tenho que me controlar sempre que falo no nome de Dona Amélia, né? Agora, nós vamos estudar a Bíblia Sagrada. Segunda carta de Paulo, escrita aos Coríntios. E vou falar alguns minutos apenas. Domingo passado eu estive fora, pregando em uma outra igreja, em outro lugar, e que saudade eu sinto da nossa igreja. Esse jeitão da nossa igreja ser, de cantar os corinhos desse jeito, cantar os hinos, isso me dá muita saudade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. De 1 a 6. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Meu irmão, minha irmã, olhem aqui para mim. Primeiro, deixe-me situar vocês no contexto desta porção. O apóstolo Paulo, como vocês já sabem, ele não estava inscrito na lista dos 12 apóstolos. E alguém me perguntou esta semana, pastor, perdoe minha ignorância, não leve a mal não, mas qual é a diferença entre discípulo e apóstolo? Eu disse, não é ignorância só sua, tem várias pessoas que também não sabem. Discípulo é um grupo muito grande, são os seguidores de Jesus. E nos dias em que Jesus andou aqui entre os seus discípulos, era um grupo muito grande. A Bíblia fala de um grupo de 500 discípulos. Jesus enviou 70 discípulos para pregar e serem treinados. Mas ele, dentre os discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, com autoridade. Então Jesus separou 12, impôs as mãos sobre esses 12 e disse, toda a autoridade me foi dada, e estou dando a vocês, preguem o Evangelho. Era uma lista de 12. E Paulo não estava entre os 12. Mas ele mesmo se declara apóstolo, segundo ele mesmo diz, como sendo um nascido fora de tempo e arrancado a fórceps. E foi o próprio Senhor Jesus quem apareceu a esse Paulo no caminho de Damasco e o enviou para ser o apóstolo entre os gentios. Pois bem,
No primeiro século, depois daqueles grandes rumores, grandes movimentos evangelísticos, saindo de Jerusalém e caminhando para invadir a Ásia, que eram as províncias romanas, e também caminhando para a Europa, como vocês sabem, muitos chamados apóstolos, que se auto-intitularam apóstolos, entravam nas igrejas plantadas por Paulo e pelos demais apóstolos verdadeiros, como uma estratégia diabólica para trazer o povo que estava sendo cristianizado, evangelizado, para trazê-lo de volta para o judaísmo. Era uma farsa e um engano para trazer o povo de volta para os rudimentos do judaísmo. E a igreja, pelo menos os novos cristãos, em muitos lugares, começou a dar ouvidos a esses apóstolos, que foram chamados de judaizantes. E, curiosamente, no meio desses tais apóstolos, como o apóstolo Paulo chama aqui, tinha até mesmo o apóstolo Pedro, que era o apóstolo número 1 da lista dos apóstolos chamados por Cristo, falando de novo sobre o judaísmo, a lei. E esse Paulo, vendo e ouvindo isto, ficou tão indignado, ficou tão abalado com isso, que numa congregação onde Pedro estava pregando e falando essas coisas, Paulo chegou e bradou e repreendeu a Pedro publicamente. Então era uma praga que se enraizava na igreja para trazer o povo de volta para o judaísmo, através de líderes que se auto-intitulavam apóstolos. O contexto é esse. Agora, deixe-me tomar um versículo dentro desse contexto para falar com vocês em alguns minutos apenas. É o verso de número 3, que diz assim, mas, quer dizer, o verso 2 ele diz que com tanto zelo, ele estava preparando a igreja como noiva virgem para entregar ao esposo que é Cristo. Tanto trabalho. E agora, verso 3, ele diz, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se apague a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vocês entenderam, não é? O contexto é esse. Eu pensei em falar com vocês aqui da minha igreja sobre esses perigos de falsos ensinos para tirar o povo do que Paulo chamou de a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Por natureza, nós não somos pessoas simples. A simplicidade não é uma matéria, uma doutrina que nós aprendemos. Nós somos formados, ensinados, instigados, inclusive, à vaidade, não à simplicidade. E a pregação do Evangelho, do Gênesis ao Apocalipse, nos leva a ver como Deus impõe, ensina sobre a simplicidade. Nós é que complicamos as coisas. Querem ver? Se eu trouxesse um cientista, um renomado cientista, colocasse-o aqui em pé, em frente a esse microfone, e pedisse para ele, em alguns minutos, descrever ou teorizar, ou explicar teoricamente, filosoficamente, sobre a criação, como as coisas vieram a acontecer,
Talvez, Venâncio, ele ia levar aqui um tempo com tantas regras e uma teoria tão elaborada que eu acho que, não sei, só os cientistas daqui da igreja poderiam acompanhar o raciocínio tal, de como as coisas aconteceram. Mas o curioso é que a Bíblia, ao explicar do ponto de vista de Deus, ela diz de uma forma quase infantil. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Simples assim. E todas as coisas aconteceram. E a ciência, em toda a sua revolução, procura encontrar explicações que os homens não sabem para onde caminhar. E Deus apenas formula as coisas, sempre muito simples. Os homens, os pais da igreja, os patriarcas, viveram de uma forma tão simples. Eu estava lembrando ontem e dando risada, comigo mesmo, sozinho. Inclusive, lembrei disso, digo, vou até comentar com a igreja. É a minha casa. E eu ia dando risada sozinho, no carro, o vidro abaixado, dando risada, e alguém passou e ficou olhando, me vendo rindo sozinho. Aí, quando eu olhei de lado, estava a pessoa olhando assim, me vendo rindo sozinho, e nem sabia. E era sobre isso que eu vou dizer agora a vocês. Eu não tinha como dizer, olha, é sobre a Bíblia, eu não ia dizer, né? Mas eu estava rindo sozinho, pensando, lembrando, sabe de quem? De Naamã e Eliseu. Eliseu era um grande profeta, um grande homem de Deus. E quando a Bíblia descreve o ministério profético de Eliseu, sempre fala nessas palavras. Ali vai passando um grande homem de Deus. Ou, simplesmente, o homem de Deus. Poderoso em palavras, em obras, milagres, uma coisa muito linda. Pois bem, certo dia ele estava na casa dele, lá no campo, longe das pessoas, longe dos rumores da cidade, e o exército da Assíria perseguia Israel. Era inimigo de Israel, tudo mais. E o comandante do exército da Síria se chamava Naamã. E Naamã estava leproso. E uma grande e longa história que eu vou encurtar. Uma menina que era de Israel, tinha sido tomada, escravizada pela Assíria, morava na casa de Naamã. E disse, olha, falou para a senhora dela, se o meu senhor Naamã fosse se encontrar com um homem de Deus lá nas terras de Israel, certamente ele ficará curado. E aí vai aquela história toda, e Naamã vai ao encontro de Eliseu. É o que importa, o que interessa é isso para hoje. Aí leva oficiais, servos, presentes, uma caravana. E quando chega lá, manda anunciar. Está aqui o grande Naamã, comandante do exército da Síria. E avisaram a Eliseu que Naamã estava lá. Eliseu nem saiu de casa, mandou um recado também. Olha, diga a ele lá que vá se lavar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. As palavras de Naamã, lá, quando ouviu a notícia, foi assim, ué, que história é essa de tomar banho no Rio Jordão, ainda mais daquelas águas escuras? Eu pensava que ele viria ao meu encontro, faria alguma coisa com as mãos, traria alguns elementos e tal. Mas apenas mandar eu tomar banho na água do rio. E um dos oficiais que estavam com Naamã disse, meu senhor, na verdade disse, meu pai, se ele dissesse uma coisa bem difícil, o senhor não faria? Se ele disse apenas lavar-se 7 vezes, o que é que custa? E foi Naamã, se lavou e ficou curado. Eu lembrei dessa palavra, dessa expressão do oficial de Naamã. Se fosse uma coisa tão difícil, o senhor não faria, ainda mais que foi uma coisa tão simples, lavar-se. E você pode se lembrar disso em toda a narrativa bíblica, como Deus faz para humilhar as coisas fortes. Imagine Israel tocando cornetas com chifres de carneiro,
rodeando a cidade de Jericó, e as muralhas caem. Parece brincadeira de criança. E como o tempo não me permite, a gente pode passear pela Bíblia e vai encontrar essa experiência. Porque a Bíblia diz que a sabedoria dos sábios é humilhada pela fraqueza dos fracos, dos loucos. Porque aprove a Deus salvar aos que creem na loucura da pregação. Aí você chega no Apocalipse, aí Deus cria uma figura, é para humilhar mesmo, Deus já faz de propósito mesmo. Um cordeiro vencendo um dragão. Só na Bíblia mesmo. E encontramos o apóstolo Paulo, que era um homem de muitas letras, ao ponto de um imperador chegar para ele e dizer: as muitas letras te fazem delirar. Na verdade, era um governador. As muitas letras te fazem delirar. Paulo era um homem de muitas letras, mas quando foi ter com os romanos, que era um povo muito vaidoso, por causa de toda a cultura dos filósofos que invadiam aquelas plagas, o apóstolo Paulo disse: olha, quando eu vim ter com vocês, eu não quis fazê-lo com linguagem persuasiva de sabedoria, mas eu me despi de tudo isso e eu quero falar da coisa mais simples, quero falar de Cristo e este crucificado. E assim ele fez, porque assim convém ao Evangelho, a simplicidade. Olhem para a vida de Jesus, o nosso Salvador. Ele poderia simplesmente ter nascido numa casa comum, já seria simples demais. Ou poderia ter vindo e nascido num palácio, como Moisés nasceu. Mas Deus não queria isso. Tirou Moisés do palácio e levou para o deserto. Porque a glória de Deus se manifesta na fraqueza. Aí Jesus nasce numa estrebaria, num coxo de dar comida aos animais, para ser mais brasileiro ainda. E cresceu como um judeu simples. Viveu como um judeu simples. E tinha uma profissão, que era uma profissão também simples, embora fosse importante naquele tempo, por causa das muitas encomendas. Mas era uma profissão simples, ajudante de carpinteiro. E viveu simples, como uma pessoa muito simples, para nos ensinar que nós devemos viver de forma também simples. Nós vivemos e nos complicamos nos grandes centros do poder, do saber e do viver. A gente complica demais as coisas. E uma igreja que vive em simplicidade, faz as coisas com simplicidade, ela tem mais chance de agradar a Deus do que os ritos, os paramentos, a arrogância e a vaidade de homens e mulheres, de olhos secos e joelhos endurecidos. Deus quer gente não vaidosa, simples, que reconhece toda a glória e entrega ao Senhor. Que nesse final de ano, em que se celebra a vaidade, a presunção, a glória dos homens, o consumismo, o ter, que a gente se lembre de que Cristo Jesus foi o maior exemplo de santidade e de simplicidade. Que Ele nos abençoe nessa manhã para o seu louvor.